Irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, esse é um dos textos célebres do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo, onde a carta da alegria, a carta que ele escreve à igreja de Filipos. O tema da carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, igreja fundada por ele próprio, pelo apóstolo Paulo, como vemos em Atos 16, o tema é alegria. Por aproximadamente, depende da versão, pelo menos 16 vezes vamos ver a palavra regozijai-vos ou alegria. E este texto, todos nós lemos eles, muitos irmãos sabem de cor e salteado, esses versos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, e podemos até resumir a carta que Paulo escreve aos Filipenses quando se trata de Jesus. Ela não é só mais cristocêntrica do que a carta que ele escreve à igreja de Colossos, mas entre linhas todas as cartas de Paulo são cristocêntricas, pois ele traz a doutrinação dos evangelhos de Jesus. Então nós vamos ver aqui, logo no versículo 5, que Paulo está dizendo, melhor, no capítulo 1, no versículo 21, nós vamos ver Paulo falando que para nós, ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Capítulo 2, e no versículo 5, ele está falando que o modo de pensar dele, talvez na sua versão está dizendo, que haja em vós o mesmo sentimento, quer dizer, na versão NVI que eu estou aqui, fala atitude, sentimento, fala o que? De pensamento. Nosso modo de pensar precisa de ser igual a Cristo. Depois ele vai dizer ainda, no versículo 21 do capítulo 2, ele fala, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então resumimos, que no capítulo 1 ele está falando que nós temos que viver para Cristo. No capítulo 2, no verso 5, ele está dizendo que o nosso pensamento deve ser o mesmo de Cristo. No capítulo 2 e no verso 21, entre linhas ele está dizendo que o nosso interesse, a nossa busca deve ser por Cristo. No capítulo 3 de Filipenses e no versículo 13, ele disse, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Então no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele está dizendo que o nosso alvo é Cristo, e ele termina o capítulo 4 e no versículo 13 dizendo que a nossa força está em Cristo. Então deixa eu repetir para vocês, Filipenses 1 e 21, ele está dizendo que o nosso viver é Cristo. Vamos lá, eu vou dizer, vocês vão dizer Cristo. Em Filipenses 1 e 21, Paulo está dizendo que o nosso viver é... No capítulo 2, no versículo 5, Paulo está dizendo que o nosso modo de pensar, o nosso sentimento, o nosso comportamento, a nossa atitude precisa ser a mesma da de... No capítulo 2, versículo 21, Paulo está ratificando, está dizendo que o nosso principal interesse, a nossa prioridade precisa de ser... Capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo está dizendo que o nosso alvo precisa dizer...
E no capítulo 4 e no versículo 13, Paulo está afirmando que a nossa força está em... Você pode dar um glória a Deus nesta noite, aleluia. Não importa o que estamos passando, não importa o que vier, não importa o que você passou, não importa nada. O importante é nós estarmos em Cristo, viver por Cristo, pensar em Cristo, o nosso alvo ser Cristo, a nossa força está em Cristo. E que Cristo é esse, que Jesus Cristo é esse que Paulo está dizendo, é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Queridos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que no plano do Antigo Testamento, nós tínhamos lá, Deus levantou reis em Israel. Israel foi o país que o próprio Deus formou para ele. Então tinha reis, tinha sacerdotes e sumo sacerdote, tinha profetas, né? E tinha a função principal, os três ministérios principais do Antigo Testamento era reis, sacerdotes e profetas. Então, queridos, reis, sacerdotes e profetas nós vemos no Antigo Testamento. O primeiro rei de Israel que Deus levantou, Saul, que reinou sobre 40 anos sobre as 12 tribos. Depois ele rejeitou Saul e levantou Davi. Ele disse: achei Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi. Tirei de detrás das malhadas da ovelha e pus para reger o meu povo. E o Senhor estabeleceu Davi com um trono perpétuo. Quando nós lemos a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, lá tem nome de dezenas de reis, de vários reis, mas só quando vai falar de Davi que tem especificamente rei Davi. Jesus foi chamado de filho de Davi. A Bíblia nos diz, né, diversas vezes no ministério de Jesus, que ele exclamava: Jesus, filho de Davi, porque ele se assentará no trono de Davi e se reinará para sempre. Passou o reinado de Davi 40 anos, o seu filho Salomão também reinou 40 anos. Foi o período apogeu da nação de Israel. Foram esses 120 anos de monarquia. Saul 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos, e depois as tribos se dividem. Mas eu estou citando isso aqui para dizer para você, meu irmão, que o primeiro rei de Israel, Saul, Deus o rejeitou. Ele, poderíamos falar aqui só de uma diversas motivos porque Deus rejeitou Saul, mas um dos motivos da rejeição de Deus para Saul era o seguinte: porque Samuel, ele já era juiz, né? Lá em Israel, ele julgava Israel, ele era sacerdote, que Deus colocou no lugar do sacerdote Eli. Então Samuel já era sacerdote, Samuel já era profeta. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta. Nós não vemos nenhuma falha no ministério de Samuel. O ministério do profeta Samuel, irmãos, foi intocável. Alguém vai dizer que ele falhou na criação dos filhos, mas não é falha, porque o pai ensina o filho aprende e segue se quiser, não tem culpa. Acredito eu, né, pastor Zacarias? Não acredito que o Samuel tem culpa da ruindade dos filhos dele, Abias e Joel. Mas o ministério, o caráter de Samuel foi um caráter ilibado, não há dúvida disso. E ele era sacerdote e ele era juiz. Sacerdote e juiz. O povo pediu o rei. Aí você já pensou, por que Deus não estabeleceu Samuel como rei? Por quê? Isto, verdade. Então, queridos, o pastor está dizendo aqui, o povo rejeitou Samuel por causa da ruindade dos filhos deles. Mas Samuel já estava velho e ele era sacerdote e juiz. Por que Deus não estabeleceu ele como rei? Qual que é o motivo? Já pensou nisso? Porque ele não poderia ter o tríplice ministério: sacerdote, profeta e rei. Ele já era sacerdote e profeta, além de juiz. Então ele não poderia ser rei. Por isso que Deus então levanta Saul como rei. Levanta então Saul. Saul é rei e é profeta também, porque profetiza pelo menos 2 vezes. Vemos Saul profetizar. E Samuel falou com Saul: Saul, quando tiver de oferecer sacrifício, Deus me avisa lá. Deus me manda o zap lá em casa, não precisa de você falar nada não. É conjectura que eu estou dizendo, porque quando tinha que oferecer sacrifício, o próprio Deus falava: Samuel, vai até lá oferecer sacrifício. E o povo está juntado para guerrear, e o povo começa a dispersar. Saul
acha que Samuel está demorando, mas Samuel falou: é 7 dias, Saul, no 7º dia eu chego. Saul ficou com medo do povo ir embora, e ele comete um dos maiores erros da sua vida, foi de fazer a função de sacerdote. Ele já era rei, ele já tinha profetizado, e agora ele faz a função de sacerdote. Para mim é um dos maiores erros de Saul, porque ali está assumindo um ministério tríplice que é só de Jesus. Samuel era profeta e era sacerdote, não poderia ser rei. Saul era rei, profetizou, então foi profeta, não poderia fazer a função de sacerdote, porque rei, sacerdote eterno e profeta é só Jesus Cristo, não há outro igual a ele. Aleluia. Eu disse isso tudo para dizer um dos motivos que Deus rejeitou Saul, porque ele pegou uma função do Messias, de Cristo, que veio anos depois. Porque Jesus, quando veio na terra, ele veio na terra, ele é em toda a história da humanidade. A pessoa, o ser humano, pode dizer que não crê em Deus, que não acredita que ele é o Filho de Deus, não acredita em Jesus, mas ele tem que reconhecer que Jesus, de um homem há quase 2000 anos, nasceu nessa terra, lá nas terras da Palestina, e foi um homem inigualável na história da humanidade. Nunca existiu e nunca vai existir um outro homem igual Jesus, que viveu 33 anos e meio nessa terra e marcou a história da humanidade para sempre. É tão verdade isso, que as pessoas podem zombar de Jesus, podem desacreditar dele, podem não crer nele, podem não obedecer a ele, mas tem que admitir que ele rasgou a história da humanidade no meio. E quando tu vai falar da história, tu tem que dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. E deixa eu adiantar um pouquinho aqui para dizer que o texto que eu li, Paulo está dizendo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em outra versão diz: toda língua confessará, ou seja, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem não se dobre, não confesse agora que Ele é o Senhor, para ser salvo, vai ter que confessar um dia antes de ser condenado. Mas a verdade é, todo ser humano vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é feliz porque tu reconhece isso nesta noite? Só você que veio adorar a Ele nesta noite, levante a sua mão, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Jesus, esse homem que viveu aqui na terra, que era 100% Deus, ele tinha duas naturezas, tem duas naturezas, porque quem é não tem como deixar de ser, ele sempre foi Deus. E Paulo fala deste mistério da encarnação do verbo, um pouquinho quando ele diz: haja em vós o mesmo sentimento, um modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação, ou considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele era Deus e se fez homens. Hoje a modinha é os homens querer ser semideus, quererem serem famosos, querer ser o cara. Mas nós temos que aprender com Jesus que ele não deixou de ser, mas ele assumiu a forma humana, ele assumiu a forma humana para nos trazermos a salvação. Esse homem inigualável que eu estou dizendo nesta noite, eu preciso afirmar para você que primeiramente o seu nascimento foi inigualável. Ninguém em toda a história da humanidade houve um nascimento como o nascimento de Jesus. Para começar, da sua gestação, porque a sua mãe Maria ainda estava grávida quando se achou grávida pelo Espírito Santo.
ela ainda não tinha tido relação com homem algum quando se encontrou grávida, porque o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo desceu sobre ela, e ela começou a gerar o verbo divino, aleluia. E a gestação foi normal, durante 9 meses, e ninguém entendia o que estava acontecendo. José tinha que alistar lá no sul de Israel, morava lá no norte, na Galileia, em Nazaré, precisava de ir lá na cidade de Belém, 8 quilômetros abaixo de Jerusalém. O que ele fez? Vamos embora comigo, Maria, porque as más línguas estavam rodando, com certeza, por ali, mas Maria tinha certeza de que o que estava sendo gerado nela era do Espírito. Deixa eu abrir um parênteses nesta noite para dizer para você: não importa o que fala, o que diz de você ao seu respeito, se dizem inverdades ao teu respeito, o importante é você ter certeza que o que tem gerado em você é do Espírito Santo, que o que tem na tua vida é do Espírito Santo, aleluia. Maria tinha essa certeza, e aí o nascimento de Jesus foi inigualável. Sabe por quê? Porque quando nasce pessoas famosas nos dias de hoje, as mídias sociais, a televisão, rádio, notifica, anuncia aí os nascimentos dos supostos grandes homens da atualidade. Mas quem anunciou o nascimento de Jesus quando ele nasceu, não foi os repórteres da Palestina, não foi os jornais, grandes jornais da época da face da terra, foi os anjos celestiais os anjos celestiais que apareceu para os pastores. Oh glória, quando se nasce um bebê, pode-se cantar de alegria pelo nascimento de alguém. E hoje há muita burocracia, né? Não estou falando que é errado não, há muita burocracia, uma festa, um monte de chá antes, depois e durante e tal, aquele negócio todo. Mas escute, o primeiro chá de revelação aconteceu, foi aqui, naquela época, ninguém saberia qual que era o sexo não, do bebê não tinha ultrassonografia, mas foi o anjo que apareceu para José e disse: recebe Maria como a tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, ele nascerá, ele será o Messias, e o seu nome será Jesus. É um nascimento, foi uma gestação inédita. Agora quando Jesus nasce, os anjos que está cantando é o coral celestial: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens, aleluia. As estrelas se moveram com o nascimento do Messias, as estrelas se moveram porque o verbo se fez carne e guiou os magos do Oriente até a cidade de Jerusalém. Foi inigualável o nascimento de Jesus, pastor, mas ele nasceu numa manjedoura, no lugar que se nasce cordeiro. Isso mesmo, ele nasceu no lugar certinho, porque anos mais tarde João Batista, seu primo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu onde nasce o cordeiro, mas ele nasceu também ineditamente como rei, porque como acontece lá na Inglaterra, no Reino Unido, a junção dos 4 países, aonde ainda a monarquia, o que acontece? Quando nasce lá um filho lá da família real, o que se diz? Nasceu-se um príncipe, como o príncipe Charles, que assumiu o reinado agora em setembro. Nasceu na década de 50, ficou 70 anos como príncipe, para depois se tornar rei. Agora o nosso Jesus não, ele foi o único na história da humanidade que já nasceu rei, porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Jesus é um homem inigualável, porque o seu nascimento foi inigualável. O seu nascimento foi inigualável, porque todos nós somos gerados em pecado, porque nós somos descendentes de Adão, diz o Salmo 32, em pecado fomos formados, gerados, porque nasceu nessa terra, já nasce pecador, todos. A Bíblia diz: não tem homem que não peque, que se faça só o bem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. A Bíblia diz, Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos e distante e separado estão da glória de Deus. Quando a Bíblia fala que é todos, é todos.
Abraão foi o nosso pai na fé. Sim, é o líder das 3 maiores religiões do mundo. É um homem que foi chamado por Deus, sim, mas ele já nasceu pecador e pecou. Isaac foi um dos patriarcas mais prósperos, mas nasceu pecador e pecou. Jacó viveu enganando a vida toda. Deus o transformou no Israel, mas pecou também. Moisés, o homem mais manso da terra, mas nasceu pecador e pecou de tal forma que infelizmente o povo fez pecar que nem pôde entrar na terra prometida. Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, sim, mas a sua vida ficou manchada pelo um adultério e pelo um assassinato. Pecou também. Quando a Bíblia fala todos pecaram, porque em pecado fomos gerados, porque somos descendentes do primeiro Adão, o Adão pecador. Agora Jesus, ele é chamado na Bíblia também como o segundo Adão. É o único homem na história da humanidade que nasceu sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado. O escritor aos Hebreus capítulo 4 versículo 15 disse que em tudo ele foi tentado, mas contudo ele não pecou. Ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, porque ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Então o seu nascimento foi inédito, porque foi inigualável, porque ele nunca nasceu sem pecado, foi gerado sem pecado, nasceu sem pecado, viveu nessa terra sem nunca ter pecado, sem nunca ter passado o mau pensamento na sua boca, sem nunca ter concordado com o pecado de alguém, porque nós pecamos na atividade quando praticamos o delito, mas nós pecamos também na passividade quando concordamos com o pecado alheio, e nós pecamos também na omissão, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. Jesus nunca cometeu nenhum delito, Jesus nunca concordou com o pecado de ninguém. Jesus, ele nunca foi omisso em nada, ele cumpriu o seu plano, o seu propósito aqui na terra. Por isso que a tua vida aqui na terra foi inigualável. É o único homem da história da humanidade que fez declarações que ninguém poderia fazer. Buda viveu aqui na terra, fundou o budismo e morreu dizendo: eu não encontrei a verdade. Outros líderes religiosos morreu dizendo: eu nunca achei a verdade, estou morrendo e estou à procura dela. Agora Jesus foi o único que pôde dizer, por mais de umas vezes ele falou: eu sou a verdade. Homem nenhum ousou fazer tais declarações como Jesus aqui nessa terra. Em João capítulo 4 e 26 ele disse para a mulher samaritana: eu sou o Messias, o enviado. Em João capítulo 5 e 24 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 6, 48 e 52 ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 7 e 37 ele disse: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele disse para a mulher samaritana. Ele disse também na festa do tabernáculo, em João 7,37, ele colocou de pé e disse: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem tem sede, vem a mim, bebe. Imagine qual homem que tem coragem de falar isso? Só Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. João 7,37. Em João capítulo 8 versículo 12, em época que não tinha CEMIG, não tinha luz elétrica, meu irmão, era lampião, ele falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Aleluia. Em João capítulo 9, capítulo 10, ele disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele disse em João 10, ele disse também em João 11: Marta, se creres verás a glória de Deus. Sabe por quê, Marta? Teu irmão há de ressuscitar. Jesus no último dia: não, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14 ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 15 ele disse: eu sou a videira verdadeira. Só ele pode fazer tais declarações, por isso que ele é inigualável. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a ele nesta noite? Ele é mãe,
Aleluia, aleluia. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite. Ele é inigualável. A sua vida aqui na terra foi inigualável, porque o seu nascimento foi inigualável. Ele já nasceu rei. Ele fez declarações que ninguém ousou fazer. Jesus, o homem inigualável, porque já nasceu rei. Jesus, o homem inigualável, porque foi gerado sem pecado. Jesus, o homem inigualável, porque nasceu sem pecado. Jesus, o homem inigualável, porque viveu nessa terra sem pecado. Jesus, o homem inigualável, porque fez declarações que ninguém nunca ousou fazer. Ele fez declarações pertinentes e importantes, inéditas. Jesus, o homem inigualável, porque operou milagres aqui na terra. Foi o único homem que pôde fazer cego enxergar. Foi o único homem que pôde fazer surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, curar, purificar leprosos. Foi o único homem nessa terra que pôde dizer: filho, filha, perdoados estão os seus pecados. Ninguém jamais poderia ousar dizer isso, porque quando ele estava perdoando pecados, ele estava agindo como Deus. Escute, já disse aqui várias vezes, mas nunca é demais dizer: Jesus era 100% Deus, 100% homem. Todos os milagres que ele operou na terra foi como um homem cheio do Espírito Santo. Apenas em 2 ocasiões que ele se comportava como Deus: é quando ele falava perdoados estão os seus pecados, e quando ele recebia adoração. Só nesses 2 momentos, quando ele está recebendo adoração, ele está se comportando como Deus, porque só Deus que pode ser adorado. Ele mesmo diz: somente ao teu Deus adorarás e a ele servirás. E quando ele está perdoando pecados, ele está também se comportando como Deus. Agora, todos os demais milagres que ele operou, ele realizou como homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele disse para os seus discípulos, está escrito no Evangelho de João: aquele que crê em mim, coisas maiores do que estas também farão. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tu podes também ser cheio do Espírito Santo. A igreja pode ser tomada pelo poder do Espírito Santo, e para isso a igreja existe, para dar continuidade naquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra. Aleluia. Eu estou dizendo, Jesus, um homem inigualável. Eu estou dizendo porque ele era inigualável. Seu nascimento, nasceu como rei, gerado sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Declarações inéditas e incomparáveis. O único que fez tais declarações, o único que operou milagres. E eu já disse aqui, mas vou repetir, queridos. Eu já disse outras vezes, né? Mas vou repetir aqui aquilo que aconteceu com o filósofo Auguste Comte, filósofo francês, que foi o fundador do positivismo, que virou para um seu colaborador e disse: eu vou fundar uma religião. Eu vou fundar uma religião que vai ser mais famosa do que o cristianismo, que vai sucumbir o cristianismo, e eu vou ficar mais famoso do que a Jesus. Espere, se enganou Auguste Comte, sabe, serviu para ficar eternamente como chacota. Depois você pode pesquisar no Google sobre ele para você ver o fundador do positivismo. Mas diz a história que ele, então, seu colaborador, que era crente, falou para ele: ei, seguinte, então, eu acho meio difícil, te dou os parabéns, mas acho difícil isso acontecer. Por quê? Primeiro, porque Jesus não dá como para superar ele, não dá para ficar mais famoso do que ele, não dá para sucumbir, não dá, porque a minha religião é boa. Não dá. Por que que não dá? Porque primeiro, ele nasceu, ele foi gerado no ventre de uma virgem, nessa você já perdeu. Segundo, ele viveu nessa terra sem nunca ter pecado, e eu já te vi pecar algumas vezes. Ele operou milagres aqui na terra também, e eu acho difícil você fazer cego enxergar, mudo falar, coxo andar, mortos ressuscitar. Então tu não consegue. E terceiro, tu precisa deixar ser morto, crucificado e morto. E em quarto lugar, tu tem que ressuscitar o terceiro dia e não morrer nunca mais. Então é impossível
Aleluia, não sei se você entendeu, eu estou dizendo, é impossível superar Jesus, porque Ele é o homem inigualável. Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a sua mão e dá glória a Deus. Ele é rei, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o profeta, e Ele disse, Ele é o rei maior do que Salomão, que era o famoso em Israel. Ele era o profeta dos profetas, Ele é o profeta que Moisés falou dele lá em Deuteronômio. Ele é o sumo sacerdote eterno, aleluia, que fez a expiação pelo nosso pecado. Então quem pode dar uma glória a Deus nesta noite, porque Ele é inigualável. Aleluia, aleluia. Nascimento inigualável, vida inigualável. A sua morte foi inigualável. Por que a sua morte foi inigualável? Simples, porque a morte só entrou na humanidade depois que o pecado entrou. Todos nós sabemos disso. Antes de o homem pecar não tinha morte. A morte é a principal consequência do pecado. E nós sabemos que existe a morte física, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas vamos falar aqui só da morte física. Só existe a morte física porque Adão pecou e todos pecaram. Mas e agora? Agora Jesus está na cruz, pendurado na cruz. E a palavra precisa de se cumprir, Ele precisa de morrer, Ele precisa de ser sepultado. Mas a morte não consegue matar Ele, porque Ele não tinha pecado. Como a morte não consegue matar Ele, Ele disse, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entrega o espírito ao Pai, matando a própria morte. Aleluia. E Ele então vai para a sepultura. E Ele fica 3 dias morto. E eu posso conjecturar que nesses dias, nessas horas que Ele ficou morto, né, o Jesus homem, a morte fez uma autópsia nele e disse, ele já teve mau pensamento? Não teve. Ele já cometeu algum pecado? Não teve. Os seus pés, como que eram os seus pés? Por onde ele caminhava? Não, os seus pés, ele só caminhava nas estradas empoeiradas da Palestina, mas era fazendo o bem, era pregando o evangelho, era curando os doentes. É isso que ele fazia. E no seu pensamento, passava mau pensamento? Não, nunca passou um mau pensamento na mente de Jesus. E na sua boca não passou palavras torpes. E nos seus olhos, os seus olhos, ele nunca viu nada má. Aleluia. Os teus olhos nunca contemplou nada má. Os olhos de Jesus como homem. E aí, ele não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhum delito. Eu posso conjecturar e dizer, a morte falou, não dá, só tem autorização para ficar com quem peca. Ele nunca pecou. Jesus então ressuscita no 3º dia. Quem pode dar glória a Deus? Fica de pé que eu vou encerrar. Aleluia. 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 Esse Jesus é o Jesus que nós servimos, o Jesus inigualável, o Jesus inigualável. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro dizendo, a sua morte foi inigualável, foi diferente, e a sua ressurreição também, porque Ele é a primícia dos mortos, Ele é o primeiro que ressuscitou. Então eu estou pregando nesta noite, dizendo para você, meu irmão e minha irmã, saia daqui nesta noite, com a tua esperança renovada nele, esperando nele, confiando nele, servindo a Ele, alegre com Ele. Sabe por quê? É porque nele os nossos pecados foram perdoados, é porque nele nós vivemos, por Ele nós existimos, Ele que nos sustenta, e o Filho, tudo é nele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória seja dado a Ele eternamente. Glória seja a Ele eternamente. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar cantando com vocês, falando desse rei que está aqui nesta noite. O culto nesta noite foi denominado louvor e adoração.
E por que nós louvamos a Ele? Por que nós adoramos a Ele? Porque Ele é um homem inigualável. Só Ele pode nos salvar. Ele que tem o ministério tríplice. Ele é rei. Ele é o único rei que reina para sempre. Ele é sacerdote eterno. Ele é o verdadeiro profeta. Ele que nós adoramos. A nossa salvação está nele. A nossa esperança está nele. A nossa confiança está nele. Nós esperamos nele. Ele nos sustenta. Ele nos mantém de pé. Ele é o dono da igreja. A Ele nós adoramos. E eu te convido então, se você entende essa palavra, que Ele é o homem inigualável, adore a Ele nesta noite. Levante a tua mão, com a mão levantada, com os olhos fechados, abra a tua boca e glorifique ao Senhor, que esse homem inigualável está aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse Jesus inigualável, a Bíblia diz, e foi Ele mesmo que falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está dizendo, Ele é o alicerce de tudo. Efésios 4:10 disse que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas. Quer dizer que Jesus está embaixo. Escuta, Ele está embaixo porque Ele é o alicerce. Ele está em cima porque Ele é o dono. Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. Ele está em cima porque Ele é o dono. A Bíblia diz no Salmo 91, não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Quer dizer então que Jesus está atrás, porque o guarda vai atrás. Eu estou dizendo, Jesus está embaixo porque Ele é o alicerce. Ele está em cima porque Ele é o dono. Ele está atrás porque Ele que guarda. Mateus 2:9 disse que Ele seria o guia, o pastor que guiaria o seu povo. Guia quem vai na frente. Então eu afirmo nesta noite, Jesus, o homem inigualável, Ele está embaixo porque Ele é o alicerce. Ele está em cima porque Ele é o dono. Ele está atrás porque Ele que guarda. Ele está na frente porque Ele é aquele que guia. Mateus capítulo 20, versículo 18 e 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Então escuta, Jesus, um homem inigualável, Ele está embaixo porque é o alicerce. Ele está em cima porque Ele é o dono. Ele está atrás porque Ele é o guarda. Ele está na frente porque Ele é o que guia. Mas Ele também está no meio da igreja. Quem pode sentir a presença dEle? Quem pode sentir a presença dEle? Ele é aquele que anda no meio da igreja. O teu reino é para sempre, porque Ele já nasceu rei. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia! Quem pode adorar ao Rei Jesus nesta noite? Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Meu Deus! Vitorioso és na tempestade estás, teu nome infalível. Declare: os reinos vêm e vão. Os reinos
vencer. Sim, e nada irá. E nada irá impedir eu te adorarei. Olha só, declara, igreja, muralha. Muralhas vão estremecer. Meu Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na Tempestade. Teu nome. infalível é. Os reinos vêm e vão. Seu trono. Teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Imutável é. Jesus. Jesus, és invencível, és poderoso, e nós te adoramos. Oh, meu Deus. como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso Que vem ao céu. és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Mais um de Jesus. Teu trono acima Assim ele é o dono de tudo. Ô, glória. Teu nome imutável é. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Ainda de pé, vamos orar. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos, nós adoramos ao teu nome nesta noite, porque tu és rei, tu és sacerdote eterno. Tu és o profeta pela qual Moisés profetizou, falou no profeta que se levantaria. Senhor, reinos vêm e vão, Senhor, governos vêm e vão, Senhor. Aconteça o que acontecer, tu estás centrado no trono, a nossa confiança está em ti. Tu és o homem inigualável, não há
outro igual a Ti, Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós bendizemos, nós adoramos ao Teu nome. Nesta noite de domingo, venha fortalecer os Teus servos, venha fortalecer a fé do Teu povo, fortaleça a fé da Tua igreja, venha repreender todas as enfermidades. Tu é o mesmo ontem, hoje, Tu serás eternamente. Qualquer tipo de doença e de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Receba saúde física, receba saúde emocional, receba saúde neurológica, receba saúde espiritual. Crentes que estão fracos espiritualmente, receba saúde, receba fortificante nesta noite. A Tua palavra diz que os que esperam em Ti, Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, para continuar caminhando, para continuar pregando a mensagem do Evangelho, para continuar fiel a Ti, confiando em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ativa, Senhor, os dons espirituais nas nossas vidas, ó Espírito Santo, não nos abandone, não nos deixe, porque com a Tua presença, aleluia, nós vamos produzir as virtudes do fruto do Espírito. Nós vamos, Senhor, sermos uma igreja triunfante aqui na terra, continua sendo triunfante, invencível, porque Tu és, Senhor Jesus, inigualável, e Tu estás conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, que haja fortalecimento nesta noite, que haja renovo, que haja restauração, que a fé seja fortalecida, tudo para a glória do Teu santo eterno nome de Jesus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar glória a Deus aí nesta noite?